Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Amados, essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Uma palavra que particularmente faz parte da minha vida. Eu acho que não só da minha, mas da sua também, porque ela traz em sua narrativa o mesmo questionamento que passa pela nossa mente, acho que constantemente. Questionamento esse que nos faz parar e pensar um pouco sobre qual tem sido a direção em que temos olhado ultimamente. Ou melhor dizendo, qual tem sido o nosso foco, a nossa motivação, a nossa fonte de esperança quando as coisas não vão bem ou não acontecem como gostaríamos que elas acontecessem. Pois é, amados, é acerca de coisas como essa que a palavra de Deus, ela não só nos permite, mas também nos aconselha a pensar. Porque é somente assim, parando para refletir, para meditar sobre a nossa vida, que conseguiremos mudar o curso dela se necessário for. O que na verdade sempre é, queridos. Porque Deus sempre precisa ajustar o nosso foco, o nosso caminho. Então, para que você possa compreender melhor acerca do que Deus está querendo falar com você nessa hora, eu vou partilhar rapidamente um pouquinho do contexto dessa palavra para que você possa absorver melhor todas as informações que o Senhor quer passar para você nessa hora. Essa palavra, ela se trata do Salmo 121, um salmo que fazia parte de uma coletânea de 15 salmos que foi, num certo período do tempo, separado para uma finalidade. A finalidade de ajudar os antigos viajantes judeus a permanecerem motivados durante a peregrinação que faziam de suas cidades até Jerusalém, assim como o Senhor Deus havia determinado que eles fizessem naquele tempo. O povo tinha que assumir um posicionamento e caminhar em obediência à palavra do Senhor. Só que fazer isso, amados, era o mesmo que andar por um caminho muito difícil e possivelmente muito doloroso, por causa dos inúmeros desafios e perigos que tinham e que surgiam ao longo de toda essa trajetória. Aqui eu estou falando de terrenos difíceis de se andar, condições climáticas adversas, distâncias que prolongavam a caminhada e, principalmente, do risco das ações de ladrões e salteadores que espreitavam as caravanas dos viajantes para trazer sobre eles todos os tipos de males que lhes conviesse fazer. Essas, queridos, eram, de forma bem resumida, as situações nas quais o povo de Deus ficava exposto por ter que obedecer a Deus e caminhar constantemente de suas casas para Jerusalém. Agora, imagine o quão difícil era para aquele povo saber de tudo isso e mesmo assim ter que seguir em frente e obedecer ao Senhor. Só de imaginar, a primeira pergunta que vem na nossa mente é: se Deus sabe que o povo ia correr riscos, por que Ele deu essa ordem? E essa, na verdade, não é uma pergunta tão difícil assim de ser respondida. Principalmente porque lemos e conhecemos a palavra de Deus. E sabemos bem que Deus jamais, guarde isso na sua mente, Deus jamais dará uma ordem e deixará aquele que caminha em obediência à sua palavra sozinho ou desamparado. E nós também sabemos que um dos motivos de Deus permitir que essas aflições nos alcancem
é para que, em alguns momentos da nossa vida, Ele venha nos sacudir e nos fazer acordar para a vida, nos fazendo lembrar que nós ainda somos maus. E por causa disso perdemos o foco do reino de Deus e nos afastamos dele. E isso, amados, independente se estamos dentro ou fora de uma igreja. Sabe, chegam alguns momentos da vida que nós acabamos achando que somos alguma coisa e que podemos alguma coisa, quando na verdade não somos nada e não conseguimos nada sem ele. Essa é uma das grandes verdades bíblicas que não pode fugir da nossa mente. Nós só somos e podemos alguma coisa por causa dele. Mas aqui eu preciso que você também conheça uma parte do contexto que vai nos revelar que não eram só, amados, pensamentos e sentimentos ruins que derivavam dos desafios e perigos da caminhada. Mas na mente e no coração do povo também havia muito desejo de chegar lá, muita expectativa de estar lá e muita alegria de poder ir para lá. Porque peregrinar para Jerusalém significava ir encontrar-se com o seu Deus, estar em sua presença e o adorá-lo. Aleluia. Queridos, que coisa mais incrível é poder meditar na palavra de Deus e ver o quão parecidos com aquele povo nós somos. Ainda que a nossa realidade seja diferente da deles. Ainda assim, nós vemos que as circunstâncias são diferentes, mas a essência permanece inalterada. Porque servimos ao mesmo Deus e sabemos que para servi-lo também passaremos por aflições e muitos desafios nessa vida. Era isso que o salmista tinha em mente e estava externando quando compôs esse salmo. Então, de modo sugestivo, ele traz no teor dessa canção para os seus ouvintes a solução para esse questionamento. Ele diz então o que se deve fazer para não deixar que momentos como esses de dificuldades venham a impedir ou atrapalhar o avanço de alguém para alcançar o seu objetivo, o destino que foi proposto para ele. O salmista disse: elevo meus olhos para os montes. Isso é o mesmo que dizer, assim como eu, olhem na direção certa, olhem para Deus. Aleluia. É isso que Montes está simbolizando nesse verso, amados. Ele está representando o próprio Deus como aquele que ajuda o seu povo a caminhar. Mas ele também representa a Deus como o objetivo que o povo precisa querer alcançar como resultado dessa caminhada. Meu Deus. Amados, o salmista está dizendo para nós que a única solução que nos fará não desistir da caminhada por causa dos problemas é o próprio Deus. Porque ele é a fonte de onde vai emanar esperança. A esperança que vai nos motivar, nos encorajar, nos fortalecer, vai ser para nós e por nós todos os dias aquilo que precisarmos que ele faça e seja, para que possamos continuar caminhando em direção àquilo que desejamos, segundo aquilo que ele nos propôs. Isso não só se tratando das promessas terrenas que ele tem nos feito, mas na maior de todas as suas promessas, a vida eterna, na qual receberemos dele a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Por isso não é à toa, irmãos, que a Bíblia nos apresenta como peregrinos. Porque o peregrino conhece o seu ponto de partida e o caminho que terá que ser percorrido para chegar aonde se deseja. Isso para nós, queridos, significa que, enquanto peregrinos nesse mundo, e quando eu digo mundo, eu não estou me referindo ao mundo físico, mas ao sistema maligno de Satanás que influencia esse mundo que nós vivemos perversamente
nós não podemos fazer dele o nosso destino, ou seja, o nosso lugar de permanência. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ter o mesmo destino que o dele. Uma eternidade sem Deus e muito dolorosa. E é justamente isso que o nosso Deus não quer para nós. Mas ele também sabe, amados, que obedecê-lo e andá-lo na contramão desse mundo vai nos expor a muitos perigos. Perigos que vão nos causar, no mínimo, muita aflição e preocupação, a ponto de, em algumas vezes, a nossa fé dar uma balançada. É por isso que ele nos deu Jesus Cristo e o seu Santo Espírito. Deus, ele não só nos capacitou a andar na contramão desse mundo, mas ele também nos muniu contra esse sistema maligno que tenta nos pressionar e nos seduzir a abdicar da fé, a abdicar da coroa que ele nos dará. Oh, meu Deus! Por isso somos igreja, amado. Por isso somos eclésia. Porque fomos chamados por Deus para fora desse mundo para não termos o mesmo fim que o dele. Amados, esse sempre foi, e continuará sendo o apelo, o grito do coração de Deus, a voz ouvida no Calvário, está consumado. A voz de Jesus dizendo, agora você pode tornar para Deus, para o seu Criador, porque o caminho foi aberto, eu liberei o caminho, eu sou a via de acesso. Amados, essa é a palavra que Deus determinou para nós nesse dia. Olhe na direção certa. Olhe para mim. Então que em nome de Jesus nós olhemos e continuemos olhando para Deus. Para aquele que não só nos fará chegar no lugar onde Ele mesmo determinou para nós aqui na terra, segundo as promessas que Ele tem nos feito, mas nos fará alcançar a maior delas, a vida eterna, o nosso destino final, que é o céu. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então, antes de finalizar esse momento, eu quero orar por você. Receba aí, aonde quer que você esteja, essa oração, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, que está me vendo. Oro por eles, Senhor, pelo teu povo, baseada na tua palavra, Senhor. Na palavra que o Senhor determinou para nós nesse dia. Intercedo pelos meus irmãos, porque tu sabes, Senhor, como é difícil caminhar por esse mundo. Como é difícil andar na contramão desse mundo, renunciar, Senhor, às nossas vontades, renunciar às bandejas que o mundo nos oferece constantemente. Essas que nem sempre são ruins, Senhor, mas não nos convém, Pai. Porque precisamos andar em santidade enquanto estivermos aqui na terra, não só para, em obediência, receber aquilo que o Senhor nos propôs acerca das promessas do Senhor, mas também, Senhor, o nosso foco, o céu. É por isso que nós estamos caminhando nessa terra, é por isso que nós olhamos para Ti, é por isso que nós confiamos em Ti, Senhor. Porque não só queremos alcançar o que o Senhor tem para nós aqui, mas nós queremos um dia nos apresentar diante de Ti, aleluia, e receber do Senhor a coroa da vida eterna. Poder nos ajoelhar na Tua presença e ter as Tuas mãos colocando sobre as nossas cabeças. A coroa da vida para os vencedores, como diz a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Se as dificuldades do meio do caminho estão balançando a fé deste homem, se os perigos da caminhada, Senhor, estão trazendo algum tipo de mal sobre a vida desta mulher, Pai, eu intercedo pelo Teu povo para que o Senhor seja de uma forma graciosa e poderosa, Senhor. A fonte de esperança, a esperança que renova, a esperança que fortalece, a esperança, Senhor, que levanta o caído. Essa é a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência nessa vida.
Dê ânimo, Senhor, ao desanimado, dê força ao enfraquecido. Mas não permita, Senhor, que as pressões e as seduções desse mundo desviem essa pessoa do teu caminho. E se por acaso essa pessoa tenha, Senhor, abdicado da fé ou desviado até do caminho, traz de volta, Senhor, porque ainda há esperança. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor o renovo desta pessoa que está me ouvindo. Seja o Senhor o vigor desta pessoa que está me vendo. Fortaleça-o, Senhor, na caminhada. Essa é a minha oração, para que os teus filhos possam continuar olhando e confiando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você recebe essa oração? Você crê nessa oração? Então, que em nome de Jesus, não só essa palavra, mas essa oração esteja sobre você. E principalmente que da sua mente não saia a palavra do Senhor. Essa que faz por você, em você e através de você. Coisas extraordinárias que só a palavra de Deus pode fazer. Deus te abençoe rica e poderosamente através dessa palavra. Medite nela, Salmo 121. E permita que o Espírito Santo de Deus continue a boa obra, assim como ele iniciou aqui nesse nosso momento de compartilhamento da palavra de Deus. Deus te abençoe.